Bom dia, agradeço a Deus o início do dia de hoje. Já tomei café, graças a Deus estou alimentado corporalmente nesse mundo que a gente vive e espiritualmente. E lembrando um pouco de ontem, pois hoje, presente, estamos em 31/12/2019, iremos comemorar a passagem do ano novo, ou seja, a saída do ano de 2019 para 2020. E ontem, em vídeo anterior, estava falando da viagem que fiz, saindo de Aracaju, a Canindé de São Francisco, para conhecer a hidrelétrica de Xingó. Ao final, falei que trabalhei na roça do meu avô de criação, pai da mamãe, fazendo fareada e vendo-os fazer a produção de cachaça. E vale lembrar que para fazer tanto a farinhada como a produção de cachaça, nós temos que abastecer os fornos e as fornalhas de lenhas. E essas lenhas, muitas vezes, foi transportada por mim através de jumentos ou burros que tinham cangalhas e colocavam os cambitos. E a gente, para fazer a cachaça, tanto levava a cana de açúcar nos cambitos dos jumentos ou burros, como também levávamos as lenhas. O processo da farinhada, ontem falei, hoje vou falar um pouco do processo da cachaça. A cachaça é feita a uma temperatura excessiva, cujas lenhas se queimam a fundo e passam entre canos de um material de ferro potente por dentro de uma água, a qual ela chega numa lata e pinga através de um algodão, e a cachaça enche a lata até a mesma ficar totalmente cheia. E ao passar nesse percurso dentro de um cano na água, a mesma resfria, e ao chegar na lata ela fica no ponto de você já tomar e experimentar o grau da cachaça. Eu me lembro e recordo que eu bebia certo pouco e meu avô tinha uma pipeta e eu tinha um dom de dizer: vovô, eu bebo um pouquinho e nem precisa o senhor colocar a pipeta, que eu lhe direi o grau da cachaça. E ele disse: rapaz, vamos testar. Então, eu bebia um tiquinho de cachaça, por isso que eu acho que quando grande gostava da cachaça. Eu dizia o grau, mesmo antes dele colocar a pipeta, e quando colocava a mesma, poderia até não acertar o grau exato, mas se aproximava ou para cima ou para baixo. Lembrando-se que para encher o recipiente onde a cachaça se resfriava, nesse interior do meu avô de criação, nós transportávamos a água em ancoretas essas carregadas na cangalha e sustentadas por ferros do jumento. Me lembro muitas vezes que eu fiz, juntamente com meus irmãos, meus primos e outras pessoas já adultas, pois muitas vezes a ancoreta era pesada e não tínhamos como colocar em cima do jumento ou do burro. Mas caminhávamos no caminho de areia e íamos até o riacho
enchíamos as ancoretas, tirando duas rolhas, uma que ficava em cima e a outra que ficava embaixo. E aí enchíamos com a água do riacho, água natural, as ancoretas e vinham caminhando a tocar os burros aos jumentos. E ao chegar para tirar a água das ancoretas, tinha uma ciência, pois a ciência era o seguinte: você tinha que tirar primeiro a rolha de cima e após a rolha de baixo, porque na lei da gravidade e da física, se você tirar a rolha de cima, não tirar a rolha de cima, a água não desce na rolha de baixo. Então, quando tirar a rolha de cima, ela dá um vácuo na água e ao retirarmos a rolha de baixo, ela sairia a água. Vi muitas coisas e muitas presepadas nos interiores do meu avô, tantos de criação como legítimos. Nos interiores do meu avô, tinha os pés de banana e eu cansei de plantar bananeira. Tantas plantava as plantas, como quando criança sustentava os pés segurando no braço, ou seja, ficava de cabeça para baixo no sentido vertical, totalmente, meu corpo. E aí, lembrando que nos interiores do meu avô de criação, pais da mamãe, e também no interiores de criação, pais do papai, nós carregávamos lenhas nos cabelos. E já no avô, pai da mamãe, muitas vezes, embora carregasse lenhas nos cabelos, também carregávamos em cima de um caminhão. E muitas vezes as lenhas nos caminhões eram altas. E eu subia para cima dos caminhões para vir de volta trazendo a lenha para colocar no quintal do meu avô. Essas lenhas eram utilizadas para fornos de fazer bolos, além de também de utilizada para fornos para cozinhar o café, o leite, o cuscuz, que muitas vezes comíamos com ovos ou carnes de bois ou carnes de bodes ou de cabras, que existia tanto nos interiores de meus avós legítimos como nos interiores de meus avós de criação. Carnes de bodes gostosas, de boi ou ovos de galinha caipira, os quais comia também galinha caipiras em 3 interiores. Tive a sorte de passar e conviver nesses 3 interiores, pois quando estudava, as férias não eram como a de hoje. Eram praticamente 3 etapas de férias. Entrava de férias, final de ano, como estamos agora, começo de ano, como vamos entrar agora, e meio de ano, e cada período dessas férias, a mamãe nos mandava para um dos interiores. Ia para o interior do meu avô de criação, ia para o interior de meu avô, pai de papai, ia para o interior do meu avô, pai da mamãe legítimo. Recordo de muitas presepadas que eu fiz. Inclusive, uma vez, no interior do pai da mamãe, ele tinha uma D20 e o rapaz iria sair para pegar alguma coisa na quitanda. E eu saí na besteira de subir na porta do carro. A porta se abriu e quase que eu levaria uma queda e fui sustentado e o mesmo motorista dirigindo. Mas graças a Deus não caí. Mas ao descer do carro,
fui repreendido. E aí levei uma surra com aquilo que se bate nos jumentos, no burro, que é o chicote. Mas levei a surra e não me arrependo de ter levado e também não culpo a pessoa que me bateu, porque bateu para me ensinar o certo. E nesse mundo de hoje, se os pais batessem nos filhos, eles não seriam, e muitos não seriam como são. Então, agradeço a Deus por ter apanhado e aprendi a não fazê-lo e não passá-lo pelo perigo novamente. Mas a pessoa bateu, papai assim o soube e veio para brigar com esta pessoa. Mas no dia que papai chegou na cidade de Francinópolis para brigar, eu estava como criança no poço profundo a puxar água em uma lata ou balde, descendo numa corda para o fundo do poço, rodando uma rodana existente na boca do poço. Na hora que eu estava rodando a rodana, como eu era pequeno, a rodana virou de uma vez e me puxou para a frente. Mas graças a Deus não caí no fundo do poço, apenas a rodana bateu no meu lado do olho e, no mesmo instante, o olho ficou roxo. Papai, me vendo assim, pegou produtos e gelos e ficou preocupado comigo. E, graças a Deus, também ele esqueceu do que tinha feito, que era ido brigar na cidade. Ou seja, espiritualmente, eu livrei de brigar, pois ninguém deve brigar com as pessoas, pois é uma coisa muito ruim se brigar com as pessoas. Então, voltamos para nossa cidade, Teresina, do Piauí, e papai me acompanhando, pois estava me sentindo sozinho na cidade da minha avó. Então, recordo-me de tudo isso. E muitas vezes pessoas acham que não falo a verdade. Tanto não falo a verdade quando conto minhas histórias, quanto também os conto que no lugar que ando conheço pessoas com nomes iguais a de outras existentes em outros lugares que já andei. Hoje mesmo, ao tomar o café da manhã, fui prontamente atendida por uma pessoa cujo nome me remete ao nome de uma prima que é delegada na cidade de Manaus. E também fui atendida por uma pessoa de nome a quais colegas as tenho na cidade de Teresina. Outra lembrança de ontem, que quando a pessoa falou que numa festa, perdeu a carteira de identidade. Me lembrei-me que bêbado, na zona leste de Teresina, perdi minha carteira. Acho que ao tirar do bolso para ajudar aos meus colegas pagar a conta, pois eu gostava de beber. E nesse dia me recordo que até um professor, que foi meu professor do curso de economia, bebia com a gente. O mesmo também trabalhava no Banco do Brasil e nesta época eu tinha uma conta, pois por ser funcionário federal, ele me deu um cheque especial, assim como fez meu colega que me deu o cheque especial da Caixa. Só que essa
conta da Caixa eu havia encerrado, mas a do Banco do Brasil eu as mantenho até hoje. E o cheque especial, muitas vezes, não usei independente de tê-los, e sim usei por necessidade certos períodos em minha vida devido a problemas pessoais. E ontem, quando retornávamos de Canidé, de São Francisco, as pessoas, inicialmente, em vídeo anterior, iriam parar num lugar para comprar doces. E lembrei-me de certa ocasião que gostava de doce e hoje não os como mais devido à situação de saúde. Lembrei-me de um fato que fui para a cidade de Angical e lá meu amigo sabia que eu gostava de doce, mas ele fez um teste de consciência comigo. Ele encheu um pirex e me deu uma colherinha e eu prontamente aceitei. Só que eu e ele sabia que eu gostava de doce e queria me dar uma lição, o qual aprendi. Ao me dar o pirex, eu não notei que o pirex era fundo e comecei a comer o doce. Mas, do meio por fim, o doce, por ser doce, e não era doce de batata doce. Era doce de leite feito das vacas, em quais interior do meu avô existia, e lá também, ou seja, se compararmos em um lugar, existe uma coisa parecida com a outra. Então, comecei a comer e não queria devolver o pires por achar falta de vergonha, pois a gente só coloca no prato aquilo que come. Mas, infelizmente, eu não aguentava mais comer o doce e pedi desculpas ao devolvê-lo. Só aí pude ver que metendo a colherinha no prato, o fundo ainda tinha muito doce, ou seja, aí eu me remeti a ontem que não se deve medir as coisas, porque e com o olho ganancioso e comer as coisas, porque às vezes no fundo existe uma armadilha e essas armadilhas às vezes muito nos prejudica na vida. E aí também nessa parada de ônibus, onde os colegas e amigos comeram o doce, inclusive o motorista comeu o doce da batata doce, que é o doce mais doce pelo nome da batata ser doce. E aí eu me lembrei de uma tia de Francinópolis que fazia doce de groselha. E groselha, no meu pensamento, é uma fruta redonda, vermelha, parecida com a acerola. Aí saímos do local destino a Aracaju e aí colocaram umas músicas de Reginaldo Rossi. E aí as minhas emoções se elevaram corporalmente e espiritualmente, pois além de gostar da música de Reginaldo Rossi, ela me lembra muitas de minhas vidas apaixonada por mulheres, e muitas mulheres não gostam de ser amadas. Além do mais, Reginaldo Rossi, eu tive o prazer de acompanhá-lo em um voo de avião e ele gentilmente me deu um autógrafo que guardo até hoje emplastificado em uma bolsa e tenho lembrança dele vivo, pois o mesmo já morreu. Mas a gente tem que ter lembrança das pessoas boas e amigas que mesmo não nos conhecemos e gentilmente
nos tratam bem, pois ele me dá o autógrafo, ele me deu de bom gosto. Por isso, devemos tratar as pessoas com educação, assim como minha mãe ensinou, e assim a vida melhoraria. Então, continuando a viagem, surgiu um assunto que me lembrei e que, se eu o falar, muitos vão dizer que estou falando de moralidade, mas não. São coisas que acontecem na vida da gente que a gente não pode deixar de acontecer. Ou seja, coisas que ou fazemos ou morremos. Falaram em pessoas que tinham cagado. Cagado não é um nome feio, pois quando criança as pessoas dizem: papai, eu vou fazer cocô. Cocô remete-se a coco. E coco não é, e sim uma bebida muito gostosa. Mas cocô é ruim. E muitas vezes fiz cocô em pinicos de plásticos ou de alumínios ou de louças. Então, cocô, cagar, defecar não são palavras indecentes, mas muitos os pensam. Caguei em cintinas, em quintais da mamãe, interiores de meus pais. O cintina é um recipiente feito de pedra, o qual ao meio tem um buraco por onde a rede de cócoras e se baixa, pois nessa posição ou se baixa, e muitas vezes nos baixamos diante das pessoas na vida também. E também, lembrando um pouquinho, as pessoas disseram que ao viajarmos no ônibus hoje ao nosso destino, os banheiros irão ser trancados. E alguém, inocentemente como eu, sugeriu que colocássemos rolhas. E aí eu me lembrei das rolhas colocadas tanto na ancoreta de cachaça, que eram duas, cada uma tinha duas e a outra também duas, e se formavam quatro. E me lembrei também no processamento da cachaça, ao enchermos a cachaça, colocarmos rolhas que eram feitas ou de um material um pouco parecido, não tenho certeza do nome, mas no interior do meu avô era feita do bambu não, de um material que é tirado na beira do rio, de uma planta que se tira, é bambu mesmo. Bambu, se tira a casca do bambu e faz as rolhas para meter nas tampas das cachaças. Estava confundindo o nome com o nome da taboca, e a taboca faz o jacar. E muitas vezes, indo na cidade do interior dos meus avós, andei muito de jacar, porque éramos vários netos, crianças, e dois jacar, um do lado do outro, na cangaia do jumento. E muitas vezes brigávamos pela posição que íamos, como éramos 4 netos. Um ia sentado no meio do jumento ou burro, na cangaia, com os pés, um do lado, apoiado dentro de um jacar, e outro apoiado no outro.
E para equilibrar o peso, meus avós colocavam uma criança dentro do jacá e outra criança do outro lado do jacá e a outra criança no fundo do jumento. E eu gostava de andar em todas as posições possíveis. E nunca me arrependi pelas posições que passei na vida, pois a gente passa por posições, tem cargos e os perde. E isso é a vida. Então, minha vida é uma constância, ou seja, um total período de mudança. Eu já passei por vários lugares, viajei por vários lugares e pretendo viajar ainda por vários lugares para conhecer vários amigos e me tornar amigos de muitas pessoas. E assim os faço. E aí me remeteu à viagem de ontem. Lembra-se que o nome da hidrelétrica é Xingó, e Xingó eram índios, e muitas tribos indígenas eram nômades. E então o nome nômades quer dizer que vive num lugar e vive no outro. Por isso que muitas pessoas têm raiva de eu fazer comparação. Fazemos comparações para lembrarmos de nossa vida presente, passada e, quem sabe, futura. Não são comparações para minorizar as pessoas, e sim para aumentarmos nossos conhecimentos e nossa fé em Deus. Pois Deus é tudo e é nosso superior. E na vida temos que comparar as coisas para poder aprender e termos uma correlação daquilo que vivemos e viveremos. Então, as pessoas têm que entender que eu não faço nada que não seja para a aprendizagem do meu conhecimento. Conhecimento o qual eu adquiri ao longo do tempo e com grande sacrifício de meus pais e minha mãe ao me botarem em bons colégios. Colégios os quais aprendi a ser gente e a falar a verdade, pois muitos duvidam do que eu falo. Quando eu falo que conheço pessoas conhecidas com outros nomes parecidos com que eu os conheço, embora tenho essas sendo pessoas diferentes, pois o nome é uma coisa e a pessoa é outra. E eu me chamo Wagner Carvalho. Meu filho também se chama Wagner Carvalho e é totalmente diferente de mim. Assim como as pessoas de nomes iguais em outros lugares são diferentes. E desde já, no final, eu tenho a desejar um feliz e próspero ano novo para todos os meus amigos, estejam aqui em Caracaju ou em outros lugares. E um feliz ano novo a todos e suas famílias e seus familiares e as pessoas que gostam de mim como amigo verdadeiro.